Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac aqui para mais um vídeo. E hoje um vídeo de uma maneira mais prática, mais aplicado, né? Estamos fazendo até de um formato diferente aqui, mais mão na massa, vamos dizer, de uma particularidade. A gente vai mostrar o vídeo e eu estou falando bastante coisa ali no vídeo que foi pego no momento em que aconteceu. Às vezes são situações em que o cliente entra em contato com a Strasmac e fala: olha, eu acho que tem algum problema com o gerador, porque ele está entrando a todo momento, ele entra e sai. E aqui pegamos na prática, já conhecíamos isso já ocorre aqui na Strasmac, né? Onde um motor elétrico de uma empresa vizinha entra em funcionamento, por ele não estar bem dimensionado, acredito, por ele ter um pico de partida alto este motor, talvez não tenha um alívio adequado ou não tenha um projeto correto, ele interfere na rede nossa e dá uma queda na rede na hora que entra esse motor. Isso não deveria acontecer, isso não é normal acontecer, mas pode acontecer. E o que aconteceu naquele caso? O gerador nosso, a gente testando um módulo para entrar em estoque para venda, que é comum, testamos todos os módulos aqui. Em fazendo esse teste, ele pegou na prática essa queda desse motor e na hora eu falei, vou filmar ali para a gente colocar e passar essa informação ao cliente. Então, seja um motor elétrico do estabelecimento, do próprio local onde ele possa entrar e dar um pico na partida, e aí força a ligação do gerador, porque você tem uma parametrização, onde você tem um desvio, no caso da rede da concessionária. Se esse desvio for alto, no caso, ou seja, maior do que a parametrização, do que o desvio aceitável e pré-programado, ele vai realizar a partida do grupo gerador. O gerador vai entrar em funcionamento. E aí aconteceu uma particularidade ali, que o que aconteceu? Só foi no momento do pico da partida do motor, ele parte o grupo gerador, ou seja, ele sentiu a queda na tensão da rede, parte o grupo gerador, só que logo depois já identifica e já coloca retorno rede e já faz o desligamento do gerador. Então o cliente pode verificar até como uma condição de defeito, no caso do módulo ou do sistema, por ter, entrou em funcionamento, já entrou e já desligou e já voltou. Por que ele está fazendo isso durante várias vezes ao dia? Nós já tivemos clientes que vieram com essa pergunta para nós. E aí, como a gente está distante, a gente faz alguma pergunta de volta para ele. Olha, o sistema identifica, ele tem um desvio. Saiu fora daquele desvio, parte o gerador. Pode ser uma interferência, pode ser um ruído na rede, pode ser um pico de partida de motor, pode ser um desvio que está muito curto também, um desvio muito em cima. Por exemplo, eu coloco ali a rede, por exemplo, em 440, mas eu dou um desvio de 10. Então, por exemplo, se é 440 a referência, ele vai aceitar 450 e 430. Passou um pouquinho daquilo ali, já derruba. Então, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho o desvio aceitável, que ele permite a rede até não ligar o gerador, né? Nessas situações. Mas vamos verificar lá na prática. Vamos lá. Então, neste caso aqui, o gerador entrou em funcionamento. A rede aqui entrou um motor de alta potência que é possível até ouvir, mesmo do nosso estabelecimento aqui. Não sei se pelo vídeo aí a gente vai conseguir ouvir, mas está dando para ouvir aqui. Deve ser um motor bem pesado, que quando ele entra em funcionamento, eu não sei como que seria de repente a partida desse motor, mas provavelmente não está com alívio na partida. E ele entra em funcionamento, dá um pico imediatamente. Pode ver que aqui agora mostrou, no caso, retorno rede. O que significa que só foi a questão do pico mesmo. Veja que já está até retornando aqui no caso o gerador, né? Já está até desligando o gerador e retornando o rede ok. Por quê? Porque logo que eu comecei a filmar, para pegar essa particularidade dessa região aqui, né? A gente fica aqui em uma região industrial. Então a gente vê que logo que eu iniciei a filmagem aqui, que eu ouvi o motor, o que ele fez? Ele desligou o contator da rede e iniciou a partida do gerador.
Só que quando eu vim fazer a filmagem aqui, já tinha estabelecido novamente a rede normal. Essa rede aqui está dentro dos parâmetros, né, da parametrização, porque aqui na Strasmac nós fazemos o teste dos controladores, aqui inclusive esse aqui está até aberto aqui em cima da mesa, para a gente, no caso, aprovar, tudo feito em 440. Então veja que a tensão aqui agora, nesse momento, está em 428. Então, a hora que eu iniciei a filmagem aqui, já tinha voltado ao normal já. Então foi simplesmente um pico na partida do motor. Do motor que não fica aqui na própria Strasmac, na sede da Strasmac. Esse motor fica na vizinhança. E é possível até ouvir esse motor quando ele entra. E é um motor que ele entra mais ou menos nesse período mesmo. Esse motor ele não fica, por exemplo, o dia inteiro funcionando. Ele fica bem cedinho pela manhã e logo depois ele não entra mais. É algum processo que eles fazem de manhã e não utiliza no decorrer do dia. Então, esse é um caso de que, às vezes, o cliente pode vir e comentar sobre, de repente, uma queda ou melhor, que o gerador dele está entrando muitas vezes durante o dia. No caso, pode ser tanto no estabelecimento dele ou no estabelecimento vizinho de uma indústria, uma empresa que tem um motor ou algum sistema que puxa uma corrente alta, que pode também derrubar, ou seja, a tensão cai, e aí devido ao desvio, a parametrização estar ali justa, no caso essa parametrização está por volta de 30 para mais e 30 para menos. Por ela estar justa ali, a rede como um todo sente, parte o gerador, só que como foi só no pico de partida do motor, por exemplo, desse motor elétrico que está sendo ligado na rede aí, logo depois já efetua o desligamento do gerador. Por quê? Porque deu o pico na partida, deu aquela queda, o aparelho identificou a queda, partiu o gerador, só que logo depois já estabeleceu a tensão da rede e voltou ao normal, que foi o que eu fiz aqui quando eu fiz a medida. Ela só teve aquela queda brusca na partida do motor elétrico do vizinho, no caso, né, da empresa vizinha. E aí logo depois restabeleceu. Então está aí, apresentamos aí uma aplicação, né, que pode acontecer em qualquer local, ou melhor, em locais específicos, né, que tenha talvez uma região talvez mais industrial, né? Isso pode acontecer e aí mostramos na prática acontecendo aqui em um teste de um módulo MG6001 aqui na Strasmac. Espero que tenham gostado desse vídeo mais prático e num formato diferente, mais rápido aí. Espero que tenham gostado. Strasmac, energia a seu comando. Muito obrigado.